Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 18, versículo 4 diz assim: Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Diga você mesmo aí quem é o vaso. Diga você mesmo aí quem é o oleiro. E observe o final desse versículo que diz: conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Seja bem-vindo ao primeiro episódio de 10 episódios sobre a aparência cristã. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 7, parte B, diz assim: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É bem verdade que alguns cristãos tomam por base certos versículos da Bíblia para aprovar seu desdém quanto à forma moderada dos outros se vestirem para Deus. A despeito disso, se apresentam nas igrejas com uma aparência que nem mesmo o ímpio sabe discernir quem é crente e quem não é. Quando são indagados a esse respeito, afirmam que Deus se importa com o coração, não com a aparência, e deixam a desejar quanto ao perfil idôneo de verdadeiros homens e mulheres de Deus, se entregando a uma vaidade banal e muito apropriada para o ímpio, não para o cristão. O versículo que nós acabamos de ler, que Deus vê o coração, não tem o propósito de separar a aparência exterior daquilo que o homem realmente é. Não dá liberação e nem proíbe o homem de se parecer com o ímpio, como também não determina que ele tenha que ter a aparência de um cristão. Enfim, esse versículo não tem como objetivo orientar sobre o que o cristão deve vestir, mas apenas dizer que a beleza física ou status, poder aquisitivo, não serve como referência para avaliar o interior de um homem. É como se você estivesse lendo o Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 24, que diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Alguém pega esse versículo, resume e diz assim: não julgue pela aparência. Peraí, está dizendo, não julgue apenas. Opa, você pode usar outros meios aí. Quais? Fazer julgamentos justos. Dizer que tem gente que vive só de aparência, às vezes revela certo preconceito de quem quer justificar seus impulsos mundanos contra quem prefere a modéstia da santidade. Alguns argumentam, até parece que Deus se importa com o que eu visto. Com tanta coisa mais importante para ele se preocupar. Né? Outros dizem, de que adianta se vestir igual a um santo e ter o coração cheio de pecado? Ou diz assim, o importante é ter um caráter cristão. O que eu visto não muda a minha fé e nem quem eu sou. Esses são os argumentos mais frequentes, mais comuns. Pessoas assim costumam apontar uma série de versículos, tais como os Mateus, capítulo 23, o versículo 25 ao 28, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos
de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É fácil praticar a hipocrisia, mas é impossível ser puro por dentro e não transparecer essa pureza por fora. Todas essas afirmações têm um pouco de verdade, pois realmente não adianta ter uma aparência de cristão e por dentro estar distante de Deus, né? Mas se invertermos o texto, aí vem a pergunta: é possível estar próximo de Deus com uma aparência que se confunda com o mundo? Quando a pessoa tem o mundo em seu coração, há de se entender que ela tenha a aparência do mundo. Ah, bom, está explicado, está tudo bem. Mas quando a pessoa se diz cristã, espera-se que suas atitudes sejam compatíveis com a vida de Cristo. Pois as coisas de Deus são contrárias às coisas do mundo. Uma mesma fonte não pode verter água doce e água salgada. É o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 11. Entenda que devemos dar a Deus o nosso melhor, pois Ele quer de nós um posicionamento bem definido. Ele não quer meio termo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim porque és morno, nem é frio, nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas se você ainda acha que Deus vê apenas o coração e não se importa com sua aparência, veja o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Afaste-se de toda aparência do mal. Muitas pessoas que se apoiam em teses de igrejas liberais acusam as igrejas conservadoras de legalistas. Mas é um erro grosseiro tratar costumes como coisas fúteis. A grande questão é que não se trata de imposição, mas de conscientização. Se a igreja se limita apenas a proibições, as almas novas não terão interesse por frequentá-la. Limitar-se sem explicar não contribui para a conversão das pessoas. Porém, quando são exortadas educadamente, com propósito e com conteúdo embasado, as pessoas entendem e recebem as instruções com amor. Todos concordamos que as almas devem ser bem-vindas indistintamente e que elas devem se sentir muito à vontade para frequentar os cultos independentemente do seu estado. Isso é lei estatutária. As portas estarão sempre abertas para recebê-las no amor de Cristo. Todavia, há de se convir que a partir do momento em que uma pessoa adere a qualquer grupo social no planeta, automaticamente adere suas regras. Não há como desvincular uma coisa da outra. Temos mais chances de acertar quando percebemos os nossos limites e até onde podemos chegar. Deus nos fez livres para tomarmos as nossas decisões. Mas se quisermos estar na presença dele, é importante que não seja apenas porque ele nos tolera, mas porque ele se agrada de nós. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Esse é o primeiro de 10 episódios sobre a aparência cristã. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor.